Muito bem, pessoal do quarto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Aqui é o professor Carlos falando. E nesta aula eu vou apresentar para vocês um verbo chamado can. C-A-N, este que você está vendo aí na tela. O verbo can, na página 48, você vai encontrar no livro de vocês este verbo e eu vou explicar aí como é que ele funciona, para que serve, qual é a sua tradução, etc. Ok? Então, vamos lá. O verbo can, como você pode ver aí, ele significa poder, conseguir, saber fazer no sentido de habilidade. Aí eu separei para vocês aqui três modos, que é o modo afirmativo, esse primeiro, o modo negativo, o segundo, e o modo interrogativo, seguido também de abreviações. Então, se eu quiser dizer em português, se eu quiser dizer em inglês, eu sei tocar violão, aí eu vou dizer I can, que é o verbo poder, o verbo saber, né? No caso aqui de habilidade. Eu sei, né? I can play guitar, que é o verbo play, aqui é o verbo tocar, o verbo utilizado aí para mostrar a habilidade, né? Então, I can play guitar. Se eu quiser dizer em inglês, eu não sei tocar violão, ou seja, eu não tenho a habilidade de tocar, então eu vou precisar do advérbio not, que eu vou usar aqui na frase. Olha só a frase na frente. Aí vai ficar I can not play guitar, ou seja, eu não sei tocar violão. Ok? Deu para entender aí as duas, a afirmação e a negação. Agora nós temos a interrogação. No inglês, para você formular perguntas, é um pouco diferente do português. Então, o que você vai fazer? Você vai, para eu perguntar se alguém sabe tocar violão, em português eu diria, você sabe tocar violão? Só que no inglês eu vou utilizar o verbo can e ele vai vir no início da frase. Então vai ficar, can you play guitar? Né? Você sabe tocar violão? Ou então, sabe você tocar violão? Essa é a ordem da tradução na ordem correta. Então, ok? Então, recapitulando aqui, I can play guitar é a afirmativa. I cannot play guitar é a negativa. E can you play guitar é a afirmativa. Aí a abreviação você tem apenas o can mais o not, que vai ser can't, ok? Quando você vê essa palavrinha aí, ó, can't, é porque ela está no modo abreviado, né? Tá? Juntou as duas palavras e formou essa vírgulazinha aí na parte de cima, beleza? Agora vamos para a atividade. No livro de vocês, você vai se deparar com essa atividade aqui, ó. E nessa atividade, se você não conhece essas palavras aí, você precisa de um dicionário, ou então do Google Tradutor, para traduzir esses verbos. Por exemplo, ó, o que quer dizer, aqui na letra A, o que quer dizer a fish, né? A fish é um peixe. Então, um peixe, aí você vai completar com can, que é pode, né, ou sabe, ou então com can't, que é não sabe ou não pode, beleza? Olha só. Então, você vai colocar aqui na letra A, can ou can't. Ou então can ou can't ou can't. Mas sempre vai ter aí, vai alternar. Quando começar com can't, vai terminar com can. Ou quando começar com can, vai terminar com can't. Então, um peixe, aí o que é fly? F-L-Y. Aí se você vai dar uma pesquisada, vai procurar e fly quer dizer voar. Então, um peixe sabe voar? Claro que não, né? Então, você vai colocar can't, né? A segunda opção ali que é a negativa. Um peixe não sabe voar. A fish can't fly. Mas ele, but it que é o peixe, né? Tá sempre no peixe, ele nadar. Então, swim quer dizer nadar. Então, mas ele sabe nadar. Então, você vai colocar o verbo can na afirmativa ali no segundo tracinho, ok? Deu para entender aí, ó? Então, a frase vai ficar: a fish can't fly, but it can swim, ok? Então, você vai prestar atenção aí no nome do substantivo aqui, né? Na primeira parte, por exemplo, na letra B, você precisa saber o que é a bird, né? O que é a bird. Aí você já sabe que fly é voar, né? Então você precisa saber se o bird ele sabe voar ou se não sabe. Aí você tem a mesma
A mesma frase aí da letra A, né? But it, mas ele, aí sabe nadar. Então, se você souber o que é bird, né? Aí você vai completar com sabe ou não sabe. E o mesmo vai acontecer com todas as alternativas aqui, ó. A letra I eu deixei já resolvida aí para vocês, ó. People, pessoas. I can look at the sky, but they can't walk on the water. Ou seja, as pessoas podem olhar para o céu, mas elas não podem caminhar nas águas, sobre as águas, beleza? Então, essa questão aqui você só vai conseguir fazer se você tiver um vocabulário bem extenso ou então se tiver aí um auxílio de um dicionário ou até mesmo da internet para você resolver esta primeira questão. Vamos para a próxima? Na segunda questão, você tem aqui, ó, você tem imagens, tá aqui, ó, imagens de verbos, né, de ações. Tem um menino falando, tem uma mulher cantando, né? Tem uma garota dançando, tem um rapaz pintando, tem outro que tá 1, 2, 3, tá contando, né? E tem outro aqui dirigindo e tem aqui uma menina pulando corda. Então, você vai completar, na verdade, numerar aqui as ações, né, na ordem correta. Por exemplo, número 1 é falar. Aí você vem aqui nas alternativas, onde tem essas bolinhas, e você vai colocar o número 1 no verbo falar, né? Então, mais uma vez, você precisa de um dicionário para corrigir aí, para resolver esta questão aí, ok? É só você completar com os verbos e ações de acordo com cada figura, ok? Já esta aqui, a 3, tá muito fácil, né? O que você vai fazer? Você vai circular as ações que você sabe fazer, consegue fazer, tem habilidade de fazer. Por exemplo, mexer no computador, aí se você consegue, aí você circula, né? Se não conseguir, você deixa aí normal, ok? Aí tem várias ações, assistir televisão, desenhar, pular corda, dançar, lavar, né? Tem várias opções aqui de ações, ok? Dirigir, empinar pipa, dormir e assim vai, né? Então você vai circular as ações que você é capaz de fazer, beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui é a quarta questão. Você tem duas questões aí muito parecidas. A primeira, você também vai precisar de um vocabulário, né? De um vocabulário bastante extenso para você resolver isso aqui. Precisa conhecer essas palavras, né? Esses verbos aí em cima. Caso não, o dicionário também é bem-vindo. Então, pega um dicionário, ou então vai no Google Tradutor e traduz essas palavras aí coloridas, que são os verbos que você vai colocar de acordo com as frases. Então, você tem aqui, ó, read, que é o verbo ler, go, play, use, cook, drive and speak. Essas palavras aí são verbos de ações que você vai colocar de acordo com as frases abaixo. Então, olha só um exemplo aqui. What sport can you... Aí você coloca o verbo que vai ter, que vai fazer sentido na frase. Então, eu vou traduzir aqui a letra A. Que tipo de esporte você sabe? Você sabe, né? Aí você tem aí um desses verbos acima. A letra B, eu sei 2 línguas, né? No caso aí, se eu sei falar 2 línguas. Então, qual dos verbos em cima é o falar? Para isso, você precisa pesquisar e buscar aí para saber qual é o verbo que quer dizer falar em inglês. E assim vai, né? Você vai traduzir as alternativas e vai completar com o verbo corretamente. A outra questão, a 5, você tem a mesma ideia, né? Mas você vai fazer ela de acordo com o esporte que está sendo praticado, né? Se tiver, por exemplo, natação, aí você coloca lá o esporte correspondente à natação. Por exemplo, a primeira imagem, você tem um menino aqui com taco de beisebol, né? E com a luva. Então, você vai escrever, ele está dizendo aqui, ó, I play, eu sei jogar voleibol. Você completa com voleibol, ok? E isso você vai fazer isso aí também com as outras imagens, ok?
Agora vamos para a próxima. Na sexta questão aqui, você vai fazer o quê? Você vai, primeiramente, desembaralhar a frase, para formar aí a frase na ordem correta. Na letra A, a frase é no modo interrogativo. Então, você sabe que no modo interrogativo, você volta lá para o início da explicação e vê aí como é que eu faço para transformar uma frase no modo interrogativo. Então, aí você ordena aí as palavras para ficar em ordem correta e em seguida você vai responder de acordo com o que você perguntou, a pergunta que foi formulada. Por exemplo, a letra A, você tem aqui, ó, Fish can swim. Aí ele está perguntando se um peixe sabe nadar, né? Can I fish swim? Can I fish swim? Um peixe sabe nadar? Aí você vai responder yes, it can, né? Que é a resposta afirmativa. Yes, it swim, que é uma alternativa aí. E no, it can, que é a resposta negativa. Então, primeiramente ordena a pergunta, né? Ordena a frase e depois responde positivo ou negativo, beleza? E a sétima questão, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai ler, né? ler as perguntas e vai escrever e vai marcar aí a alternativa correta. Por exemplo, can Robert say the alphabet in 1 minute? Ou seja, o Robert aí, ele consegue falar o alfabeto em 1 minuto, né? Ou seja, claro que não, ele é um bebê, né? Então você vai marcar aí a alternativa negativa. E assim vai, né? Traduz a pergunta e responde aí positivo ou negativo, beleza? Muito bem. Na dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estaria à disposição para responder as possíveis dúvidas. Então, esta aula vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Você vai fazer a atividade na página 48 a 52, ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui!